Fecha o cerco, liberta teu pai, tua mãe, teu amor. Não aceite viver assim, mercadoria do Senhor. Já. E foi o que? De verdade agora, né? Mas então, a gente vai... Sobre a nacionalidade do Estado, eu acho. Nacionalidade do Estado. Então, assim, eu tenho um posicionamento muito... Não sei se é específico ou se é algo que é meu, mas eu acho que nós não podemos pensar nem o contexto atual, nem mesmo a própria formação do Estado nacional, territorial brasileiro, né, sem pensar o processo de escravização, né, da população negra. Porque eu acho que uma teoria crítica de esquerda, marxista, ela nunca fez uma reflexão mais profunda sobre isso, sobre as ressonâncias, né, dos processos de escravização. Tudo bem que eles fizeram, né, nessa coisa, né, de dar uma cronologia para os momentos históricos aí da formação do Estado Nacional Brasileiro. E eu acho que as teorias pós-coloniais e decoloniais, elas fazem uma reflexão que eu acho que deixa um pouco a desejar, né, no que envolve o processo de escravização da população negra na nossa formação nacional. Né. Muitas vezes os decoloniais e os pós-coloniais pensam essa dimensão do racismo como uma sobrevivência, né, do período colonial, essa coisa. O colonialismo acabou, mas a colonialidade ainda permanece, e o racismo está muito relacionado a essa colonialidade. Mas eu acho que quando nós inserimos essa dimensão do sistema escravista, né, para pensarmos a realidade brasileira no presente, eu acho que isso abre muito mais portas para nós fazermos uma reflexão mais profunda. Né? Quando nós pensamos o golpe, por exemplo, essas famílias, elas são famílias centenárias no Brasil, nós fazemos uma reflexão. E não só os políticos, né, que estão ocupando o poder agora, que deram o golpe agora, né? Os próprios donos das empresas, das multinacionais brasileiras, eles são todos, né, herdeiros e pessoas privilegiadas desse processo. Se nós fizermos uma reflexão mais intensa, mais profunda sobre isso. Né? Ao que envolveu, inclusive, a própria migração, essa migração, né, pós abolição no Brasil. Né? Eles conseguiram usufruir do Estado Nacional Brasileiro, né, por serem herdeiros desse passado. Europeu. Mais do passado do sistema escravista, e também por serem, né, europeus e brancos, de alguma forma. E eu acho interessante também, quando nós inserimos essa dimensão dessa escravidão que permanece no presente, porque ela tanto envolve essa escala mais ampla, né, essa escala política mais ampla, que é, por exemplo, quem dá o golpe, né, quem são essas pessoas, de onde elas vêm, né, qual é a linhagem da família dessas pessoas, mas para nós pensarmos nosso próprio ser estar, né, no Estado Nacional Brasileiro. Porque é isso, se nós formos inseridos como objeto, como um não ser no sistema escravista brasileiro, de alguma forma nós permanecemos não seres, né, no presente da política nacional brasileira. Aquilo que eu estava comentando anteriormente. Né? Quem é sacrificado para que o Estado, né, exista, né, e consiga avançar de alguma forma é justamente a população negra. Né? Ela que vai ser sacrificada nesse altar do Estado-nação. Isso justamente, né, para que o Estado permaneça, mas também ela morre para que, né, uma população branca, talvez, não sei se burguesa seria a palavra mais exata, né? Proprietária sobreviva. Né? Nós temos que morrer para que o Estado e essas pessoas tenham que viver, sobreviver e reproduzir no Estado Nacional Brasileiro. Tem uma coisa, é rápido, porque na verdade é em cima do que você falou. Tem uma coisa interessante quando a gente pensa, não só o Estado Nacional Brasileiro, né, mas esses pensadores do Estado-nação brasileiro, que eu concordo com você que a escravidão é uma chave de leitura fundamental, né, para a gente pensar as permanências do racismo, as formas de estruturação da sociedade. Mas, assim, quando eu leio, né, os autores do pensamento social brasileiro, né, o cânone, né, do Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, o Gilberto Freire, todos esses autores, eles têm uma reflexão sobre escravidão. Aí a gente pode dizer o quanto a gente concorda com essa reflexão sobre escravidão, quais são os limites delas, né? Mas tem uma coisa muito interessante que é ausente
no cânone do pensamento social brasileiro, que são reflexões sobre pós-emancipação, né? Porque eu acho que isso tem a ver com um detalhe cronológico da história da construção do Estado Nacional Brasileiro. A abolição, ela acontece em 1888 e a proclamação da República acontece em 1889. Então se constrói uma distância entre o que seria o Brasil republicano e o que seria o seu passado imperial escravista maior do que a realidade cronológica. A gente está falando de menos de um ano, né, de um país não escravista e a construção de uma república brasileira já num país que não é mais escravista, mas que ainda não enfrentou o debate sobre pós-emancipação, né, que do ponto de vista teórico seriam até 3 décadas depois da abolição. Então a gente tem um conjunto de autores no início do século XX que deveria estar pensando a pós-emancipação e não, estão pensando, né? Eles estão construindo a pós-emancipação brasileira ao fixar o debate sobre a escravidão que eles vão fazer. Mas eles negam, por exemplo, que a gente está vivendo um momento de inserção de raça, né? Um momento de debater racismo. E esse conjunto de autores, né, que vão inventar o Estado-nação brasileiro, né, vão dar as bases intelectuais do Estado Nacional brasileiro, não discute a emancipação. Parece que há um pulo, né? Em que o Brasil ele sai do passado escravista, ele pula, né, para a moderna república, sem ocorrer o debate de transição, né? Então, por mais que eu estudei, né, política de memória da escravidão, por mais que eu acho que o debate sobre escravidão seja um debate importante, eu acho que ele é mais presente do que o debate de como foi a emancipação e a abolição. A escravidão, não, debate. Escravidão. Ele é mais forte do que, folclore. Por exemplo, e assim, eu não sei, existem legados que são da escravidão para você pensar o racismo brasileiro, mas tem legados específicos que são de políticas específicas da emancipação. Por exemplo, incentivo à imigração europeia, ele é um debate, tudo bem que ele está no final da abolição, ele está no final da escravidão, mas ele ganha o seu ápice nos primeiros anos da emancipação. Então, ele isso na política de condução de emancipação do Brasil, entende? Não, tô entendendo. E isso é menos debatido do que os nossos legados escravistas, me parece, né? Pelo menos dentro do pensamento social brasileiro. E eu acho que é uma combinação. Então, eu sempre, quando eu escrevo, eu falo assim, quando a gente quer pensar a desigualdade racial brasileira, a gente tem que pensar no passado escravista e numa sequência de políticas gestadas na pós-emancipação. Que escolheram não combater a desigualdade racial, por exemplo. Isso foi uma escolha da República Brasileira. Então, acho que é um pouco disso, assim. Acho que na história do Brasil, e acho que a gente não pode cair nessa novamente, de escolher não falar sobre, não debater sobre, entender o processo que aconteceu anteriormente para a construção do processo que vai estar a seguir. Que é isso que você já falou, assim. A República, da escravidão, lá para aquele período colonial, para a República, vamos colocar aqui uma grande margem, porque agora somos modernos, agora temos trabalhadores e não mais escravos, agora está chegando o sindicalismo no Brasil. Sim. Então tudo isso foi... Não tinha nem 10 meses, gente. Assim, vocês conhecem, né, o hino da República, né? O hino da República que é de 1889, tem aquele trecho, né? A Anília Schwartz usa isso num texto que é: nem lembramos que escravos houveram em tão grande país. Tipo, outrora, não lembramos que outrora escravos tiveram em tão grande, em tão nobre país, né? Em tão nobre nação. Mas assim, como não lembra, gente? Não tem 10 meses. Como você já esqueceu em 10 meses que não tiveram escravos? Eu prefiro fingir que essas pessoas não existem. Sim. E aí eu não construo políticas públicas para essas pessoas, eu vou seguir. Porque aquele debate, assim, se eu ficar fingindo que eles não existem, se eles não têm trabalho, eles não têm casa, a gente criminaliza, prende, mata, então uma hora eles vão sumir, realmente. É impossível essas pessoas conseguirem existir. Então eu vou seguir ignorando que elas existem e como a gente construiu políticas públicas até hoje ignorando. Tem um debate que fala assim, que um dos grandes erros da esquerda é ficar chamando o povo negro de classe trabalhadora. Não dá cor, né? Não dá cor, não dá cara para essa classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora no Brasil tem cor, tem endereço. E teve milhões de seus direitos negados ao longo dessa trajetória toda. Essa classe trabalhadora, por exemplo, hoje, não é fabril, porque ela não está na fábrica. Ela não se organiza assim. Ela não tem carteira assinada.
ela tá no serviço, porque às vezes ela não tem nem formação para estar numa fábrica. Então, como é que a gente, boa parte desse processo mesmo, preferiu, a gente não, essa construção desse Estado-nação, que na verdade é um Estado-nação a serviço de algumas famílias, e não deve ser mais do que a quantidade de capitanias hereditárias que tinha. Ela prefere ignorar, e não é só para a manutenção da vida, assim, mas é pela manutenção dos privilégios, assim, que é mais do que a manutenção da vida. E pode. Não, mas eu coloco essa dimensão desse escravismo que sobrevive, né, pós o seu fim institucional, mas é justamente a gente pensar essa dimensão de letalidade ou da permanência de um não ser que envolve a população negra no Estado Nacional Brasileiro. Né? Porque você colocou essa coisa da discussão do pensamento social, no pensamento social brasileiro, da escravidão, né? Lugar, né? Do lugar, tal. Mas imagine, quando a gente entra a fundo assim, em autores como Gilberto Freire, por exemplo, que é sempre retomado, Sérgio Buarque de Holanda, e os mais, né, escrotos, sei lá, um Silvio Romero da vida, um Oliveira Viana, né, um Alberto Torres, é interessante que toda a narrativa deles, né, sobre a nacionalidade brasileira, ou sobre a formação da nação brasileira, suas utopias sobre a nação brasileira, é com a não existência da população negra. Né? Gilberto Freire, a população negra vai desaparecer com a miscigenação, né? Vai surgir um ser português tropicalizado. Oliveira Viana já tem um projeto de nação ariano, nas suas próprias palavras. Silvio Romero, da mesma forma. Eu estou querendo dizer que o Estado brasileiro foi projetado pós-emancipação com a nossa morte, com a nossa não existência, né? E isso permanece de alguma forma. É isso que eu estou te falando. Enquanto as elites que viveram o privilégio do processo de escravização, elas permanecem, se reproduzem, tomam conta do Estado, né? E controlam de alguma forma todas as formas, os modos de produção, de controle, de reprodução do Estado, né? Nós somos inseridos nisso como seres que não existem e como se fosse um refúgio desse passado, né, que quer se colocar para debaixo do tapete. Né? Não é por acaso a morte de jovens negros, de pessoas negras. Né? Elas ascendem socialmente, o cara vira um médico, mas ele ainda pode ser assassinado aqui na esquina, em Laranjeiras. Né? Esse tipo de coisa, a mesma coisa. A mulher ascende, ela é uma médica, mas né, vai isso é como se sua cor fosse a lembrança de que dois terços da história do país foi 2 terços de escravidão. Então eu quero esquecer esse momento. Nós somos um país tropical, as pessoas são felizes e você fica aqui, né, me lembrando o tempo todo. Isso. E por isso você tem que morrer. Pode? Não, vai. É porque tem uma coisa que eu lembrei agora 2 vezes e que o Clédson aqui falou de novo, né? Como tanto que você diz quanto que a Moara fala remetem de novo a Angela Davis, né? Tanto aquele debate de que raça informa classe, então a raça, em quase todos os lugares que ocorreu a experiência da diáspora africana, ela está colada, né, com um processo de hierarquização da sociedade. Então, o negro remete às classes subalternizadas, né? Mas mais que isso, tem uma parte muito interessante que a Angela Davis apresenta, que raça é a forma como se experimenta a classe. Não só que raça informa a classe. Por isso que é a importância de você chegar e falar que a classe trabalhadora ou a classe operária é negra. Porque quando eu digo que a classe trabalhadora operária é negra, ou que a classe trabalhadora é negra e mulher, eu estou dando pistas de como esse conjunto de pessoas experimenta o seu modo de vida, as suas dificuldades, os seus indicadores. Então, assim, saber, por exemplo, que a mulher que a gente está pensando numa política pública específica é negra, isso significa entender, talvez, como essa mulher vai experimentar as políticas públicas. E é o que ele falou também sobre que o negro ele pode se tornar médico, mas ele ainda vai ser visto, não vai ser visto na rua como uma classe média. Ele ainda vai ser tratado pelo conjunto como uma classe trabalhadora, como pobre. Sim. Não, é nesse sentido que eu acho que ainda existe um fantasma da escravidão que persiste. E não é só isso, na nossa própria forma de ser e estar no mundo, né? Os medos, o terror com que a gente vive na sociedade brasileira, né? De entrar no supermercado e você ter que performar como se você não estivesse roubando, mas você não está roubando. Olha só que neurose. Ontem eu estava saindo de BH e quem nunca, né? Que não fica assim, eu abri a bolsa, mas
sabe? Eu não Bota, estou deixa a colocando mão nada, livre. olha que vejam, eu não estou colocando... Ontem eu estava em BH, né, participando lá de um evento de geografia, e eu e uma amiga branca, nós alugamos um apartamento ali, uma região de classe média. Mas aí, para sair, eu tinha que sair, abrir o portão e voltar para colocar a chave dentro do correio do apartamento, porque a mulher não estava lá. Mas assim, eu estava tentando performar que eu não estava roubando aquele... Você entende? Claro. Eu me parei e falei, cara, olha só que doideira, né? Às vezes a gente não reflete nisso, mas isso é algo que não sei, é um medo que eu acho que é muito herança desse A tensão que a passado. gente sofre, por exemplo, quando passam por nós, exemplo de um ponto de ônibus, carro da polícia, por exemplo, um ambiente escuro, na noite. A gente sabe que não está errado e tal, mas você sabe que pode ocorrer dali por aqueles processos múltiplos que já ocorreram antes, porque há aquele elemento da suspeição, né? Você é um elemento suspeito, a partir da perspectiva que eles têm de quem deve ser suspeito. Aí, é porque a gente pensa também como remonta isso ao passado escravista, do quanto um negro, fora de um espaço próprio para negro escravizado, né? Próprio para onde ele deve estar, não estando lá, ele está incutindo fuga, está incutindo medo. Como a gente reproduz isso? Cria né? ansiedade, né, aquela nas ansiedade. pessoas, ansiedade nas pessoas brancas, um medo na pessoa branca. Isso é algo que eu acho que a gente... Coisa das bolsas, né? A gente atravessa a rua, segura a bolsa quando a gente vai passar por perto. Não, a coisa com os corpos, né? Só dando continuidade, é interessante que a gente cria uma série de ansiedades em pessoas brancas que a gente não tem controle, né? Medo, terror, que o nosso corpo emana e a gente não tem controle. E é interessante que é isso, né? A mesma pulsão nas pessoas brancas que fazem com que elas abracem a bolsa é a mesma pulsão que faz com que o policial atire e te mate. Né? Isso eu acho que é algo que a gente não tem controle sobre as mensagens que o nosso corpo emana e é justamente essas mensagens que o nosso corpo emana negro, inclusive. isso, que fazem com que, né, nós sejamos assassinados de alguma forma. Porque é isso que é debater racionalidade, né? Porque a racionalidade é a forma como a gente lê também a realidade, né? Então, por isso que o policial negro, né, ele é dotado dessas práticas, porque é a forma como a realidade é aprendida, né? Mas tem uma coisa bem interessante sobre a coisa dos corpos, né? Que tem essa fase, né? Que seria essa fase da discriminação direta, né? Que é, eu tô passando na rua e a pessoa mudar de calçada. Isso é muito fácil de ser aprendido, né? Mas tem na condução, tanto das políticas públicas e na maneira como a gente lê as coisas, um conjunto de discriminações indiretas, né? Formas como cada uma aqui é lida, né? Então eu acho que assim, quando a gente faz, né, uma intersecção entre gênero e raça, por exemplo, como é fora do lugar eu escolher estar debatendo política, né? O que é esperado do que é debatido, né? Sendo que a gente, em geral, tem muito pouco tempo para formar imagens, né? Então a gente tem muito pouco tempo para ser lida, muito pouco tempo para ser aprendida, né? E a gente nunca vai estar no lugar da imagem ideal daquele que detém, né? O controle racional, a ideia da a pessoa benigna, né? A pessoa de uma moral, né? Exemplar. E isso opera desde do espaço micro, né, de como se dá, por exemplo, as relações entre professores universitários e alunos, né, quando ele olha para você e ele te tipifica, né, te coloca naquele espaço, tanto para pensar, né, políticas mais amplas, né, ou a quem eu dou, né, tipo, anestesia no SUS, né, a qual mulher eu dou mais anestesia ou menos anestesia. Isso tem tanto a ver com uma maneira de operar políticas públicas, como tem a ver com uma maneira como a gente vive pequenos aspectos da vida cotidiana, né? Em que a gente sempre está fixado nessas imagens que não são nem escravistas apenas, não são imagens racialistas, né? E são muito mais do nosso período da pós-emancipação, né?